Olá, mais uma vez, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre relação tóxica. Bom, é um tema complicado, mas que tem um conceito, então vamos trabalhar esse conceito, porque é uma relação marcada por padrões disfuncionais, que é, claro, de uma forma recíproca, onde ambos contribuem, mesmo sem querer, para esse ambiente emocional negativo. A toxicidade, ela vem da imaturidade emocional, da comunicação falha, das defesas inconscientes, das inseguranças, dos padrões aprendidos na família de origem. Não há necessidade de intenção de ferir. Há uma falta de recurso emocional. A relação tóxica, gente, são duas dores familiares se conectando e se reativando. A relação, ela vira palco das dores. Um exemplo prático disso é: um grita, o outro se fecha. Um cobra, o outro evita. Você conhece pessoas assim? Um reclama da falta de atenção, o outro reclama da invasão. A discussão vira ataque e defesa. Não é manipulação. Quando é que a relação vira abusiva? Que aí já é um outro problema. Quando surge qualquer um destes medos aqui, ó. Medo constante, medo da manipulação, o medo do isolamento, quando tem a humilhação, ameaças, ciclo de violência, aquela tensão, explosão, sabe? E quando é que a relação pode ser vista como uma relação tóxica? Quando você percebe que os dois se retroalimentam, entende? Um depende do outro para poder se comunicar. Acontece que existe algo do ponto de vista sistêmico por trás da relação tóxica, porque é um campo de projeção mútuo. Ambos repetem padrões familiares. Aí é que está a história, sem perceber. E quais são as características reais da relação tóxica? Ela acontece quando as dores emocionais, a imaturidade, os mecanismos de defesa, eles criam esse ambiente pesado, reativo e desgastante. Então, é imperceptível isso acontecer e a gente nega que isso aconteça. Acontece ciúmes, insegurança, comunicação passiva-agressiva, críticas, distorção da realidade por ambos os lados, interpretação mal feita, dificuldade em assumir as responsabilidades, dramatização, explosões, falta de regulação emocional. Então, são injustiças, abandonos, competições emocionais, quem ama mais, quem sofre mais. Isso é muito comum e isso pode acontecer dentro da sua casa. A oscilação entre a conexão, o afastamento, a frustração no diálogo, a fuga, o ataque, a cobrança, o silêncio, a ironia, projeções mútuas, Ele não me ouve, ela não me entende, dificuldade de resolver problemas sem aumentar o conflito, discussões que se repetem sem solução. Você conhece alguém que tem isso? Ou você está passando por isso? São dois sistemas com dores ativadas ao mesmo tempo. Padrões familiares sendo repetidos pelos dois. Necessidades emocionais não atendidas pelos dois, que se chocam. Ambos se sentem vítimas em algum nível. E em quais relações essa toxicidade aparece? Ela é generalizada. Ela pode surgir praticamente em qualquer relação afetiva quando há imaturidade emocional dos dois. Pode ocorrer ali dentro de relações amorosas, no namoro, no casamento, entre amigos, entre irmãos, entre pais e filhos, bidirecional, ambos reagem de forma tóxica. Nas relações profissionais, entre colegas, parceiros, sócios, nas relações familiares ampliadas, não tem jeito. E quando é que ela aparece? Quando os dois têm pouca habilidade emocional, quando há traumas que se chocam, quando há insegurança, ciúmes, carência, dificuldade no diálogo, quando ambos usam um mecanismo de defesa para se proteger da dor. Esse é o ponto alto da toxicidade. Entre mães e filhos, sim, também acontece, é muito comum. A relação tóxica entre mãe e filho acontece quando as dores emocionais de ambos se chocam e criam um ambiente pesado. Mas, gente, isso não é intencional, tá? Não tem intenção de machucar nem de controlar, mas é o que acontece. Isso acontece dentro da comunicação frequente do dia a dia, em forma de chantagem emocional. Eu faço tudo por você, sabe? Excesso de crítica, de cobrança, projeções emocionais. A mãe projeta suas frustrações no filho e vice-versa, Gera ali culpa, ressentimento, expectativas irreais. A mãe carente emocionalmente, pedindo que o filho supra suas necessidades. Filho tentando ser o adulto para sustentar a mãe, salvar a mãe.
Falta de limites e invasão de espaço emocional. Isso é muito comum entre mãe e filho. Nesse caso, ambos sofrem, ambos reagem de forma imatura. Não é abuso, é toxicidade, só que gerada por inseguranças, traumas e histórias familiares. Na teoria sistêmica de Bert Hellinger, em famílias com exclusões é muito comum abandonos, violência ou desordem. A mãe pode puxar o filho para o lugar do parceiro emocional, né, que chama de parentificação. Quando há também inversão de papéis, surge essa toxicidade ou até o abuso. O filho perde seu lugar de filho e vira o suporte, o conselheiro, o pai da mãe, o psicólogo, o cuidador, ou até o marido da mãe. Então, entre quais tipos de mãe e filho isso aparece? A relação tóxica. Mãe ansiosa com o filho ansioso. Mãe controladora, mas o filho que evita conflito. Mãe superprotetora, mas o filho sem autonomia. Mãe carente, mas o filho que tenta salvar. Mãe crítica, mas o filho sensível. Então, olhe como isso é comum. Relações tóxicas entre marido e mulher é o que mais acontece. É quando os dois também reagem a partir de suas dores e mecanismo de defesa. Então, se você vive isso dentro do seu casamento, aproveita, salva esse vídeo aqui, manda para quem você conhece também, né? Ela nasce da imaturidade emocional dos dois lados e não da maldade, tá? Não da falta de amor. As características dentro da relação: discussões frequentes sobre as mesmas coisas, falta de comunicação real ali, competição, aquela competição velada, eu faço mais, eu me esforço mais, nos ciúmes, na insegurança, na carência emocional, né? Quando é um passivo-agressivo, que frases indiretas, irônicas, na frieza entre um e outro, na falta de empatia no momento do conflito, no projetar no outro dores antigas, né, da infância, traumas, tentativa de mudar o outro para suprir necessidade pessoal, silêncio punitivo, culpa, ressentimentos dos dois lados, a pressão para que o outro atenda às suas expectativas, que muitas vezes são irreais, e ambos sofrem e ambos participam, mesmo sem intenção. É um encontro de dois traumas, duas infâncias, dois modelos de amor. É muito perigoso, porque isso sim afeta a relação. Na teoria de Bert Hellinger, por exemplo, o casamento envolve o quê? O pertencimento e a hierarquia, né? Pai, casal, filho, equilíbrio entre dar e receber. Então, tudo isso em desequilíbrio, né? Que é justamente quando o parceiro vira pai e mãe emocional do outro. Um exige tudo e dá pouco. Há um desequilíbrio do dar e receber. Sogro invade o casamento. Há exclusões familiares de pessoas que pertencem à família que deixam de pertencer, né? E em quais casamentos isso normalmente acontece? Casais com pouca inteligência emocional, casais que não aprendem a comunicar necessidades, né? Muito comum. Casais que repetem os padrões familiares. Casais com traços completamente que se colidem. Casamentos que oscilam entre paixão e guerra. Relações muito rápidas, sem alinhamento emocional. Então, tudo isso faz com que, nesse tipo de casamento, haja com mais frequência, digamos assim, né, a toxicidade. O que é que dificulta isso? É a gente não perceber, é a gente nem ter ideia de que isso faz parte de uma toxicidade. Porque a gente está diante de uma situação, experienciando isso, e a gente meio que não acredita que isso é uma toxicidade. A gente acha que isso só acontece com um vizinho, com um parente, né, com alguém da internet, enfim. Observar esses padrões é muito importante para a gente poder equilibrar isso aos poucos, diminuir a frequência dessa toxicidade dentro da relação. Uma coisa que é certa: se não tiver essa percepção do que está acontecendo de forma real dentro da sua relação, fica muito impossível de isso ser trabalhado, e o que vai gerar um aumento dessa toxicidade até chegar a um ponto de um real abuso, né, de relação, que é um papo que não entra aqui agora porque são outras características. Mas salva esse vídeo, porque ao ver outras vezes você pode identificar se isso acontece em algum tipo de relação sua. Você já percebeu? Você conhece alguém? Manda esse vídeo para essa pessoa. Aproveita também, ativa aí o sininho para você receber as notificações. Assine o canal, porque eu vou estar sempre falando aqui de relacionamento, de sistema familiar e de desenvolvimento pessoal, de desbloqueio emocional. Porque, gente, em alguma área da nossa vida, a gente tem um bloqueio. Não tem por onde correr.
E isso conversa muito na infância. Quando a gente fala de relações tóxicas, a gente tá trazendo da infância, tá? Conflitos aqui para nossa fase de adulto. E quando a gente encontra um outro adulto que também está na mesma situação, que é muito fácil, a gente vai misturar esses conflitos. Na verdade, as relações tóxicas, elas se dão porque são dois adultos com dores infantis que estão se relacionando. Pode ser no casamento, na sociedade, na amizade, enfim. Mas por que que a toxicidade acontece? Porque ambos que estão ali se relacionando, eles estão com conflitos ocultos, não estão sendo vistos. Tá? E isso vai perpetuando nas relações que você vai passando, ou seja, a relação da infância você traz para adulto, mas dentro da fase adulta você tem ali o quê? Relacionamento com seu pai e com sua mãe, relacionamento com o irmão, ó quantas esferas, relacionamento com o seu marido, com sua mulher, relacionamento com seu filho, depois vamos para a área profissional, relacionamento com o chefe, com seus colegas, com sociedade. Então, perceba como isso vai migrando. A toxicidade, quer dizer, o conflito de infância, ele vai para a fase adulta e depois ele vai disseminando, ele vai migrando para outras relações que você tem. E aí é muito fácil essa bola de neve aumentar de tamanho e esses conflitos e as suas toxicidades, né, se ampliarem. Mas o fato aqui é você analisar no seu contexto de vida, onde está a toxicidade. E aqui, o mais importante. Porque dentro da toxicidade não existe ativo ou passivo, todos os dois são ativos. Tá? Todos dois estão lidando com seus mecanismos de defesa e estão tendo lucros com isso, estão tendo ganhos secundários. Quem sofre mais ou quem pratica mais, aqui não importa. Quando a toxicidade está acontecendo, os dois estão alinhados, tá? Ali se retroalimentando. Mas é preciso perceber que você não é vítima, se você se acha que está passando pela toxicidade, né? Mas você não é a vítima, você é o ativo também. Porque você está ali alimentando algo em alguém e também está tendo ganhos secundários com isso. Então é preciso muito cuidado para você se reconhecer nesse papel. Porque não existe vítima e não existe culpado, tá? Todos os dois são ativos. Então fica muito mais difícil uma pessoa que tem um padrão muito vitimista reconhecer que também está ativo na toxicidade. Então faz uma visão geral aí, tá? Não esquece de mandar esse vídeo para as pessoas que você sabe, que você percebe que vivem uma relação tóxica. E o mais interessante aqui é você perceber se você também está sendo tóxico com você. Não é mais na relação, com você. Porque está sendo. Quando você está retroalimentando isso, você está participando dessa troca, você está se intoxicando também. Quando você desapega desse padrão, desse tipo de relação, é que você se limpa, entende? Mas o primeiro de tudo e o mais difícil é reconhecer que você vive isso. Porque a gente cria um estereótipo de relação tóxica que a gente acha que a gente não é tóxico nem com a gente, nem com os outros e a gente é o alecrim dourado. Então preste atenção para você começar a fazer movimentos diferentes quanto a isso. Ficar atento nesses relacionamentos, tá? E procurar ajuda. Porque por trás dessa relação tóxica de ambos, duas crianças que estão ali convivendo, tá? E brigando entre si. Então, requer um autoconhecimento, requer um trabalho de desbloqueio desses padrões de infância, desses padrões de família, tá? E também de trabalhar o equilíbrio emocional diante disso tudo, porque você vive em relações, nós somos seres relacionais, então como é que a gente vai desapegar disso? É impossível, tá? A gente pode desapegar desse tipo de padrão e desse tipo de relação, tá? Então, se você gostou desse vídeo, ativa lá o sininho, não esquece, tá? E assina para poder você estar presente mais aqui comigo, pra gente falar mais sobre esses bloqueios, esse tipo de relação e tudo que interfere no nosso desenvolvimento pessoal, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.